Os morcegos, apesar de muitas vezes associados ao terror e ao misticismo, são criaturas fascinantes e de grande importância ecológica. Este texto apresenta 50 curiosidades sobre esses mamíferos voadores. 1. Morcegos são os únicos mamíferos capazes de voo verdadeiro, diferentemente de esquilos voadores que apenas planam. 2. Existem mais de 1.400 espécies de morcegos espalhadas pelo mundo, o que representa cerca de 20% de todas as espécies de mamíferos. 3. Morcegos estão presentes em todos os continentes, exceto na Antártica. 4. Eles desempenham um papel crucial no ecossistema, atuando como polinizadores e controladores de pragas. 5. A menor espécie de morcego, o morcego nariz de porco de Kiti, pesa apenas 2 gramas. 6. O maior morcego é a raposa voadora, com uma envergadura de até 1,7 metros. 7. A maioria dos morcegos tem uma dieta insetívora, mas algumas espécies se alimentam de frutas, pólen ou pequenos vertebrados. 8. Os morcegos vampiros são as únicas espécies que se alimentam de sangue, e existem apenas 3 espécies conhecidas. 9. Morcegos têm uma expectativa de vida notavelmente longa para mamíferos do seu tamanho, alguns vivendo mais de 30 anos. 10. A cauda de morcego pode representar até 1/3 do comprimento do corpo, e eles podem usá-la para manobrar durante o voo. 11. Os morcegos têm um excelente sentido de audição, utilizando a ecolocalização para navegar e capturar presas no escuro. 12. As asas dos morcegos são formadas por uma estrutura única de ossos que se assemelha aos dedos dos humanos. 13. Algumas espécies de morcegos são capazes de hibernar durante o inverno para economizar energia. 14. Além disso, morcegos frugívoros ajudam na dispersão de sementes de árvores tropicais. 15. Cerca de 70% das espécies de morcegos são insetívoras, ajudando a controlar populações de insetos. 16. Morcegos podem consumir seu peso em insetos em uma única noite. 17. Morcegos também são controladores de pragas agrícolas, reduzindo a necessidade de pesticidas. 18. Eles são polinizadores importantes para mais de 500 espécies de plantas, incluindo frutas como mangas, bananas e abacates. 19. Algumas culturas antigas acreditavam que os morcegos traziam sorte ou proteção contra o mal 20. Morcegos têm um metabolismo extremamente eficiente, mesmo em repouso, mantêm uma temperatura corporal estável. 21. A estrutura social dos morcegos varia de espécie para espécie, com algumas vivendo solitariamente e outras em grandes colônias. 22. A maioria dos morcegos é noturna, saindo para forragear após o pôr do sol. 23. Quando em repouso, morcegos geralmente se penduram de cabeça para baixo, o que ajuda no lançamento rápido para o voo. 24. Morcegos têm excelente visão e, ao contrário do que muitos pensam, não são cegos. 25. O sonar de morcegos é tão avançado que eles podem detectar objetos tão finos quanto um fio de cabelo humano. 26. Morcegos foram uma inspiração importante no desenvolvimento de tecnologias de radar e sonar. 27. O estudo de morcegos é conhecido como quiropterologia. 28. Alguns morcegos são conhecidos por mimetizar sons de insetos para atrair suas presas. 29. Morcegos vampiros compartilham alimentos com aqueles que não conseguiram se alimentar, demonstrando comportamento altruísta. 30. Morcegos podem contrair e transmitir doenças zoonóticas, sendo porta-vozes do vírus da raiva e outros patógenos. 31. No Brasil, os morcegos são considerados sagrados em algumas tribos indígenas devido ao papel deles na natureza. 32. Algumas espécies de morcegos têm dedos marrons que ajudam no camuflar-se nas árvores. 33. Durante o dia, morcegos frequentemente dormem em cavernas, árvores ocas ou até mesmo debaixo de telhados. 34. A pesquisa sugere que o tamanho das asas dos morcegos está correlacionado com seu estilo de vida e dieta. 35. Morcegos são conhecidos por se aglomerar com suas asas para conservar calor durante noites frias. 36. Existem superstições ao redor dos morcegos ligando-os a entidades malévolas e bruxaria, especialmente na Europa medieval. 37. No entanto, no Sudeste Asiático, eles são frequentemente associados à boa sorte. 38. Morcegos desempenham um papel significativo no folclore de várias culturas, da mitologia grega aos contos africanos. 39. Estudos indicam que morcegos utilizam rotas de voo passadas entre gerações através do aprendizado social. 40. Alguns morcegos são conhecidos por hibernar em grupos que chegam a centenas de milhares de indivíduos.
41. Morcegos da família Pteropodidae são conhecidos como raposas voadoras devido à semelhança facial com canídeos. 42. Certas espécies de morcegos apresentam dimorfismo sexual, onde machos e fêmeas diferem em tamanho ou coloração. 43. Morcegos podem criar estratégias complexas de caça, como tecer teias de saliva para capturar presas. 44. Morcegos são conhecidos por seus complexos sistemas de comunicação, incluindo dezenas de chamadas vocais distintas. 45. Sons únicos dos morcegos são estudados por cientistas para melhor compreender a evolução da linguagem e comunicação. 46. Em algumas áreas urbanas, os morcegos adaptaram-se a viver em parques, edifícios e pontes como refúgios. 47. Há projetos de conservação global focados na proteção do habitat dos morcegos dentro dos ecossistemas urbanos e rurais. 48. As colônias de morcegos são úteis na pesquisa de doenças contagiosas por serem reservatórios naturais de diversos vírus. 49. Algumas espécies de morcegos são usadas em estudos de envelhecimento e longevidade devido à sua resistência a danos celulares. 50. Atividades humanas como a destruição de habitats e o uso de pesticidas ameaçam várias espécies de morcegos, tornando a conservação uma tarefa urgente para o equilíbrio ecológico.